Bom dia, boa tarde, boa noite. Um grande abraço para vocês aí que acabam de chegar no nosso canal, para o nosso segundo vídeo, né? Tocando aí a espiritualidade, vídeo do nosso canal Expansão de Consciência, né? Para fortalecer aí o crescimento do nosso Instituto Xamanista Iaguareté, tá? E quem vai apresentar essa palestra de hoje para vocês sou eu novamente, Xamã Cari Tamuia Manaué, vulgo Tamuia. Hoje a gente vai falar de um assunto interessante e eu vou tentar ser mais sintético do que eu costumo ser e não devagar tanto, tá? Nosso assunto hoje é karma. Quando é que a conta vai chegar? Essa semana a gente teve uma reunião interessante aí de estudo e o grupo se mobilizou muito em torno dessa questão aí, karma. Quando é que a gente vai pagar, como é que a gente vai pagar, quem vai pagar, quem é culpado realmente, quem está devendo, quem paga pelo outro, se alguém paga as nossas contas por nós ou a gente mesmo tem que pagar. Então foram questões que surgiram lá que mobilizaram bastante, né? Então eu vou contar aqui com a ajuda dos nossos amigos espirituais para tentar sintetizar ao máximo qual que é essa visão. E também vou tentar dar o meu pitaco, né, da minha experiência pessoal aí, do que eu vejo dentro da minha experiência de espiritualidade, das projeções astrais, do contato que eu tenho, das conexões aí que a gente desenvolve com os amigos da espiritualidade, tá? A caboclada hoje está toda em peso aqui, mas vamos lá então. Necessidade de reparação. A gente tem necessidade de reparação, né? A gente, comumente na vida, a gente entende que a maturidade chega quando o indivíduo consegue reconhecer as responsabilidades, os deveres, né? Os direitos dele, consegue medir as consequências dos seus atos. Se esses atos são negativos, ele então consegue reconhecer as suas falhas, né? Nesse momento a gente se sente culpado. E quando você se sente culpado, a tendência é reparar o erro. Então, são fases bem distintas, né? Culpa, reconhecimento do erro e reparação. Quando você chega nessa fase de reparação, dá para dizer que você amadureceu, né? Dá para dizer que o indivíduo amadureceu em relação a ele mesmo e a atuação dele, né? Vamos dizer assim, no universo, tá? Então, esse mecanismo interno de culpa, tá? Ele vem da nossa necessidade de reparação, tá? De tentar refazer de novo as coisas que num determinado momento a gente se equivocou, tá? Eu não vou entrar nessas questões da religião que falam a respeito da lei de justiça, da justiça divina, das leis de Deus. Não vou entrar assim de sola nisso porque eu gostaria de fazer uma discussão mais filosófica e até mais científica em relação a isso do que propriamente calcada em dogmas, em crenças ou valores religiosos, tá? Porque isso é fácil, é só você abrir o livro e ler. Você vai encontrar na Bíblia referências da lei divina de Moisés até Jesus Cristo e dali para frente. Então é uma coisa bem batida. Mas o que eu tenho para falar aqui hoje é a respeito dessa necessidade espiritual de reparação. Não é de alguém, um Deus, que vai apontar o dedo para você e dizer você é culpado, você pecou, você vai para o inferno, você vai para o céu. Não. Se eu tenho internamente a necessidade de reparação, vem da culpa, né?
que eu sinto, um constrangimento, algo interno, tá? Que me faz querer mudar, me faz querer agir diferente. Por quê? Não que alguém esteja me apontando o dedo, mas tem aquela questão também, quando eu olho meus pares, meus iguais, né? E vejo os exemplos bons que porventura eles estejam me demonstrando, né? Eu gostaria de me tornar melhor, né? Para que na companhia deles eu não sentisse culpa, não sentisse constrangimento. Isso é uma coisa muito forte no que diz respeito ao progresso espiritual. Vamos manter isso em mente, tá? A hombridade. Estar ombro a ombro com os nossos pares espiritualmente. Talvez esse seja um dos maiores motivos, né? Para a gente tentar progredir ou reparar os nossos erros. Mas vamos para o próximo aí. E por que isso talvez é um dos maiores motivos, né? Por conta da nossa assinatura vibratória, né, cara? A gente falou aí no último vídeo, quem não assistiu, por favor, tá? Eu gostaria nesse vídeo de falar também para pessoas que não têm nenhum tipo de contato com o assunto, mas também para aquelas pessoas que já têm um caminho andado aí, tá? A gente falou muito de vibração no último vídeo. Como é que essa vibração nos define espiritualmente, tá? Como é que a gente tem a visão de Deus em relação ao que a gente está sentindo, ao que a gente está vibrando, né? Se a gente vê um Deus de maldade, de condenação, de punição, ou se a gente vê um Deus de totalidade, completude, bondade, sabedoria, misericórdia. Isso vai do que a gente está vibrando, da nossa assinatura vibratória, né? Quando a gente fala aqui, ó, necessidade de reparação, a gente está falando de coisas que transcendem a vida física, que transcendem a vida enquanto a gente está aqui encarnado, tá? Então, fazendo um link com o que a gente estava falando lá no começo, o que a gente vai levar dessa vida? Os nossos impulsos, tá? Nossos pensamentos, nossos sentimentos. A sensação não vai dar para levar, porque se eu não tenho corpo, eu não tenho condições, não tenho um instrumento, né, que vai me possibilitar sentir, ter sensações. Eu posso ter sentimento de amor, de aceitação, de disposição, posso ter sentimento de misericórdia, de afeição, né, de simpatia, mas sensação de toque, cheiro, gosto, não vai dar para ter. Porque eu não tenho o aparelho físico, né, o sensório para acusar essa sensação, certo? E aqui a gente já entra numa outra questão que faz todo sentido em relação a isso, que na literatura espírita, nos romances, principalmente Chico Xavier, né, e outros, o pessoal fala muito a respeito de perispírito, corpo espiritual, né, que ele é igualzinho ao nosso corpo físico e que ele tem todos os órgãos e que não é por aí. Eu não concordo com isso, porque não foi isso que eu vi lá do outro lado, tá? E também tem N motivos relacionados aos meus estudos que me dizem que não é a mesma coisa. E um desses estudos me sugere que sensação é uma coisa física. Então vou levar sentimento, vou levar pensamento, vou levar as minhas memórias espirituais, vou levar a minha assinatura vibratória, que é assinalada pelo meu padrão de pensamento, tá? Isso vai me distinguir do outro lado.
E como a vibração do outro lado é uma coisa livre, aberta, né? Do outro lado não existe máscara, porque não tem corpo. Quando eu olhar para alguém do outro lado, quando eu me fixar em alguém do outro lado, na intenção de me ligar, né, a essa pessoa, de qualquer maneira que seja, por um sentimento, por um pensamento, por uma lembrança, pela necessidade de me comunicar com essa pessoa, quando eu fizer isso, a vibração, a minha assinatura vibratória vai ficar ali, exposta. Quando eu me manifesto espiritualmente e outros podem ver, essa assinatura vibratória é nítida. Nítida. Ela pode expressar vergonha, culpa, apatia, raiva, tristeza, medo, orgulho, né? Amor, alegria, paz, depende. Depende do que eu fiz nessa vida, do que eu construí nessa vida e estou levando para lá, né? Porque a vibração a gente não altera ela, né, ao nosso bel prazer, assim, a hora que a gente quer. Não, isso demora. A gente cria padrões de pensamento que reforçam os padrões vibratórios ou transformam esses padrões vibratórios, mas isso leva tempo. Por isso que a gente não fica aqui encarnado uma semana, 2 semanas para fazer um tour aqui e sair daqui iluminado. Por isso que uma encarnação só não dá para fazer essa tarefa, porque é complicado. Você precisa mudar um monte de coisa. Seu padrão vibratório vai ser alterado à medida que você fizer sua reforma íntima, que você mudar moralmente, tá? Então você vai começar a manifestar uma frequência vibratória mais própria daquilo que você alcançou. Então aqui, veja bem, a gente não está falando mais daquela questão de pagar a conta só porque eu sou culpado. Mas porque chegando do outro lado, eu reconheço o patamar que eu consegui atingir espiritualmente, tá? Na relação com os meus pares. Se eu estou bem, se eu atingir um patamar alto de progresso espiritual, eu vou estar ao lado de pessoas amorosas, alegres, pacíficas, iluminadas, né, com a consciência pura. E vai ser legal, não vai? Vai ser bem bacana. Ao mesmo tempo, se eu não atingir, essas pessoas não vão se sentir à vontade junto comigo. E nem eu junto com elas, porque a diferença vai estar ali, nítida, vai estar escancarada, porque não vai ter barreira, não vai ter máscara, não vai ter o véu da ilusão física, corpórea, para dissimular qualquer coisa que seja. O impacto da leitura da minha assinatura vibratória e da deles vai mostrar uma diferença profunda. E aí tem outra questão, talvez eu não consiga nem atingir, né, uma vibração importante para me comunicar com a espiritualidade que esteja muito acima daquilo que eu estou vibrando normalmente. São frequências diferentes. Tanto que para um espírito mais avançado, mais evoluído, apesar que esse não é o termo correto, mas para um espírito mais evoluído, é muito fácil se comunicar com um espírito menos evoluído. É só ele fazer um abaixamento vibratório pela própria vontade dele e ele vai entrar em contato com o espírito que ele quiser. O contrário já não é verdade, né? Para um espírito que está numa faixa inferior de vibração, ele não consegue alcançar as faixas superiores. Nem que ele quiser. Porque não é só uma questão de vontade. Ele tem que saber, ele tem que estar preparado para isso. E, mais do que tudo,
os sentimentos que ele tem, que ele cultivou durante a vida, tem que ser sentimentos que transmitem uma vibração mais alta, que espelham uma vibração, que manifestam uma vibração mais alta. Entende que não dá para mentir, não tem como? Então aí a gente fala da questão da reparação. Será que a reparação tem a ver com isso tudo? Pô, tem a ver com isso tudo. Eu sinto a necessidade de reparar minhas faltas. Por quê? Porque num determinado momento, eu vou querer ter boas afinidades, sintonias mais avançadas. Então eu vou me trabalhar como indivíduo, trabalhar minha individualidade, fazer minha reforma íntima, cultivar bons sentimentos, bons pensamentos, boas ações, né? Para que eu, como indivíduo aqui, possa possuir uma assinatura vibratória que é exclusiva de cada um, tá? E que pertença a um campo vibracional específico mais alto. É constrangedor. A imagem do inferno, essa imagem simbólica do inferno, ela é justamente isso. Não é um lugar onde você está. Até porque você não tem corpo para estar. E lugares não existem porque não tem matéria que os constitua. Tá? Eu vou falar um pouco dessa questão da não materialidade da dimensão espiritual num outro vídeo. Então vocês tenham paciência de tentar entender esses prolegômenos, né? essas introduções, que elas são complicadas, a gente tem que andar, caminhar um pouco juntos para que vocês possam ir assimilando aos poucos esse conhecimento. Então não dá para falar tudo num vídeo só. Esse aqui já está com 17 minutos e a gente nem começou, né? Então é isso, eu vou me trabalhar como indivíduo para que eu consiga me conectar a vibrações mais altas, tá? A ideia é, penso, logo conecto. Porque existir, eu vou existir de todo sempre, eu não vou morrer, meu espírito é imortal, é infinito. Então não é penso, logo existo, que eu já existo e vou existir sempre. E se eu vou existir sempre, eu vou me conectar com outros seres através do meu pensamento, daquilo que o meu espiritual está manifestando. É aí que acontece a conectividade. Então, afinidade e sintonia tem tudo a ver com karma, né? Porque o karma, ele me diz que eu estou agindo. A palavra sânscrita, karma, que a gente importou aqui, que eu acho um termo melhor do que causa e efeito, porque causa e efeito transfere a ideia de uma ação linear, né? Eu cometi um ato e mais para frente eu vou ser recompensado, eu vou pagar pelo que eu fiz. E karma não, karma é ação, né? Naquele momento, na sua existência. Né? A ideia de karma e de existência, elas estão entremeadas, elas são uma coisa só. Até porque a ideia de karma não expressa tempo, um tempo de ação e um tempo de reação. Karma é ação, ação na existência, sem antes, sem depois, um eterno presente. Até porque, se a gente fala de vibração, se a gente fala de afinidade, sintonia, a gente cai numa outra questão. Não existe matéria, então tudo é energia. Meu pensamento é energia, tá? Então como é que eu vou levar alguma coisa, né? Um pecado, vamos dizer assim, uma falta, uma culpa, como é que eu vou levar isso de uma encarnação para outra?
Porque se eu morrer, acabou, certo? O corpo vai para a vala e com ele vão todos os meus pecados, né? Não, não é assim. Porque a minha culpa não está no corpo. Entende? A minha culpa está no que eu penso, está na minha assinatura vibratória. E se eu não refizer isso, se eu não resgatar isso, se eu não reparar isso, eu não vou me sentir, mais uma vez, numa vibração alta. Eu vou ficar aqui embaixo, aqui, ó. Vergonha, culpa, tristeza, apatia, medo. E não vou conseguir chegar no ponto onde eu tenho que chegar. Então, de uma encarnação para outra, eu estou levando isso na minha alma, no meu espírito, certo? Quando é que isso vai voltar? Por exemplo, eu dei um tiro em alguém na encarnação passada, dei um tiro no peito dessa pessoa e ela desencarnou. Bom, a pessoa deixou o corpo dela aqui, certo? Mas ela levou outras coisas. Se ela for um espírito mais avançado, de mais progresso espiritual, ela não vai ter muita dificuldade em me perdoar e seguir o caminho dela. Mas se ela não for, aí complica, porque ela vai levar um sentimento muito ruim em relação a mim. E isso vai criar uma interação espiritual, né? Que a coisa não fica aqui. Se eu tenho uma assinatura espiritual, um campo vibracional específico ali, quando ela desencarnar e ela pensar em mim, ela reviver aqueles sentimentos por mim, ela automaticamente vai se conectar a mim, não importa em que lugar do universo eu esteja, porque se não tem matéria, não tem tempo e não tem espaço, amigo. Por isso, a ideia do karma sendo o eterno presente. O eterno aqui e agora. Entendeu? Devagar nós vamos encaixando o quebra-cabeça. É complicado, mas a gente chega lá. Tá? Toda vez que ela pensar em mim, ela vai se ligar a mim. Toda vez que ela sentir intensamente a mágoa, a raiva, o ódio, né? A tristeza, ela vai estar num campo de abaixamento vibratório aqui bem complicado, tá? Bem complicado, ó. Raiva, orgulho, né? Apego, tristeza, culpa, vergonha, não sei, depende da situação, né? De repente eu matei ela porque ela estava fazendo uma coisa vergonhosa demais, condenável. Então, isso vai também muito do que a pessoa acredita ser certo ou errado, tá? Do padrão moral dela. Daquilo que moralmente é condenável ou aceitável para ela. E para mim também. Né? Se eu tô lá na guerra e tô me defendendo a minha pátria, defendendo a minha casa, e dou um tiro no peito de alguém, no cumprimento estrito do meu dever, que vergonha existe nisso? Que ódio existe nisso? Não cabe aí, né? A não ser que eu exceda o cumprimento do meu dever e faça uma coisa má. Aí sim eu vou ter motivo para sentir culpa e para vibrar em culpa. Entende como tudo é uma questão de vibração? Tudo é uma questão do que eu estou vibrando, do que os outros estão vibrando. Essa vibração determina a conexão. Vamos falar um pouquinho disso. Obsessão espiritual. Né? O pessoal do espiritismo fala muito de obsessão espiritual. Obsessão espiritual, ela pode acontecer de encarnado para encarnado, tá? De encarnado para encarnado. Tem gente que às vezes leva um fora na vida, né? Sabe aquele fora maravilhoso? A estrelinha da vez leva um fora maravilhoso na vida
e num determinado momento tem dificuldade de digerir isso, porque o sentimento ainda é muito imaturo, né? Não tem capacidade de exercer o desprendimento, a misericórdia, a bondade, a compreensão, e fica ligado naquilo, pensando naquele indivíduo que o deixou no vácuo. Esse pensamento é transmissão de energia, certo? Entre eu que estou pensando e a pessoa em quem eu estou pensando. Então a gente já sabe que existe uma ação aí no campo mental, no campo espiritual. Eu estou vibrando, certo? Estou vibrando aqui, ó, raiva, tá? Vingança. Tem gente que acha que fazendo isso está vibrando amor, né? Um amor-ódio, uma versão amor-ódio, tá? Nesse momento eu estou me ligando àquela pessoa. Quando eu estou vibrando isso, eu estou pensando nela, estou vibrando, estou sentindo. Qual a diferença de estar encarnado e desencarnado? Nenhuma. O pensamento é o mesmo, a intensidade, né, da energia desprendida do meu campo psíquico é a mesma. A única coisa que é diferente é que eu tenho um distanciamento físico daquela pessoa. Ou não, né? Tem gente que vai lá e espanca, bate, enfim, comete N atrocidades, violência e por aí fora vai. Mas vamos imaginar que isso não aconteça e fique só na vontade, né? Eventualmente, se aquela pessoa tiver alguma proteção espiritual ali, ou se ela estiver bem preparada, estiver num momento de vibração bom, equilibrado aqui, ó, entre a paz, a alegria, né? O amor, né? Uma vibração mais alta, ela mesma já criou uma barreira de defesa ali. Importantíssima. Para rechaçar esse pensamento negativo que ela tá, ao qual ela está submetida ali, né? Ao qual o outro está submetendo. Se ela tiver uma proteção espiritual e companhias espirituais, né, positivas, né, de luz e tal, melhor ainda, vai ser uma barreira a mais. Mas que existe essa obsessão espiritual de encarnado para encarnado, existe porque existe esse transmimento de pensação, né? Essa transmissão de pensamento e de energia. Tá? Isso fica mais intenso ainda, eu nem gosto de mostrar muito essa imagem, quando a obsessão espiritual é de desencarnado para encarnado e vice-versa. Aí fica complicado, né? Então tá complicando, porque se eu não começar a pensar em melhorar, em restituir, em reparar, em progredir, em amadurecer, as minhas ligações espirituais vão complicar a minha vida. E eu acho que é por isso que a gente pede para encarnar. Eu tenho quase certeza, convicção plena de que é por isso, por conta dessas relações que a gente pede para encarnar. Porque senão você vai chegar lá do outro lado, amigo. Você não vai ter essa barreira aqui, ó, do corpo físico aqui, ó, para te proteger, né? E tudo isso e mais um pouco que tiver ao seu redor lá vai ser o seu inferno. Né? Vai ser o seu inferno. O inferno da consciência. Não é Deus apontando o dedo para você, não é. É você mesmo reconhecendo onde é que você está e que você precisa melhorar. E aí você pede para reencarnar e tentar reparar aquelas coisas, né, que você, estrelinha, porventura tenha feito aí, né, o mal que porventura tenha causado a outras pessoas e que
te impede de progredir e ir para um lugar melhor em termos de consciência, em termos de vibração, né? Porque não dá para apagar. Lembra que eu disse? Não dá para apagar quando você chegar lá do outro lado, ou mesmo aqui nessa vida. Os espíritos que estão ao seu redor, estão sentindo a sua vibração, amigo. Eles sabem quem você é. E você vai aproximar ou aqueles que vieram aqui para te ajudar, ou o contrário. Tá? Agora, da sucessão de fatos que acontecem na vida da gente, que a gente vê como fatos ruins, né? Um acidente de trânsito, uma queda de uma escada, uma perna quebrada, um ataque do coração, uma criança que já nasce com problemas de saúde física, mental. Como é que eu vou explicar isso se eu não tentar entender um pouquinho do que é sincronicidade? Um tal Carl Gustav Jung, né, um psiquiatra aí, que foi o pai desse termo, sincronicidade, ele foi discípulo de Freud, inclusive. Ele criou esse conceito que se refere a dois acontecimentos, interior e exterior. O acontecimento interior eu sei o que é, aquilo que está na minha consciência, certo? Que me faz vibrar num determinado sentido. Tá? Que me faz alcançar uma determinada vibração e que me define, que me torna a manifestação daquilo que eu penso, sinto, vibro, certo? Então, um fato é o fato interior. E o exterior se manifesta por esse fato. Entende? Cria afinidades, sintonias, atrai eventos para a minha vida com sincronicidade, ou seja, no momento correto, na cronologia correta do universo, as variáveis dos acontecimentos externos aí vão começar a se alinhar com as variáveis internas que eu estou carregando e vibrando para o universo. E num momento de simultaneidade, tá? Essas duas coisas vão se ligar, né? E aí, observando a reencarnação, observando o fato de que eu tenho que fazer a minha reforma íntima, que eu estou carregando coisas de uma encarnação para outra, observando isso, eu vou conseguir explicar pelo viés da espiritualidade, de forma racional, a ligação desses fatos, da causa do meu sofrimento atual e nessa encarnação. Tá? As coisas vão começar a fazer sentido, vão se encaixar a partir dessa observação. Né? Então, o nosso amigo psicólogo lá, psiquiatra, Carl Gustav Jung, o psicólogo percebeu existir uma ligação entre o indivíduo e o ambiente em torno dele. Uma ligação de quê? De karma, de causa interna e efeito externo. Né? Ah, eu cometi um engano, um erro fatal lá na minha outra encarnação, né? Eu acabei abusando do meu poder físico e maltratei algumas pessoas. E agora eu estou entendendo por que nessa vida eu sou vítima de tanto maus tratos. Né? Agora eu estou entendendo por que alguém cometeu uma violência contra mim.
A gente tem esse relato quase que todos os dias em que a gente participa de uma reunião de desobsessão num centro espírita, os espíritos vêm fazer um relato parecido com esse. Se eu tivesse aproveitado, se eu não tivesse feito mal, se eu não tivesse errado, se eu não tivesse cometido tal ou tal erro, eu não teria tido uma vida tão sofrida e não estaria sofrendo agora. E sentindo a necessidade de reparar o que eu fiz. Isso é uma constante. Tá? Então não é o ambiente só que está em torno, são as ligações desse ambiente. E essas ligações são justas. Se eu fiz, se eu cometi, eu não vou deixar de herança para o meu filho, para o meu neto. Não vai ser uma maldição familiar e nem nada do gênero. Porque tem a ver comigo, a culpa é minha. Eu que tenho que assumir a conta, porque senão ela não fecha. Que sentido tem alguém sofrer por mim, né, para apagar a minha culpa? Dentro do cristianismo a gente tem uma ideia de que Deus sofreu por todos nós, né, que Jesus, quando foi crucificado, sofreu por todos nós para remissão dos nossos pecados. Essa ideia é materialista. Não foi por isso que ele sofreu, tá? Ele sofreu para demonstrar que moralmente a única coisa que nos faz superar as nossas imperfeições é a fé. Essa fé inabalável dele que possibilitou que ele pudesse suportar tudo que ele suportou nos últimos momentos da vida dele, para provar que é possível superar o sofrimento, superar as dores. E olha, ele não tinha nenhuma dívida de consciência, hein? Muito diferente de nós que estamos aqui ainda numa encarnação de expiação, de prova. Ele não tinha. Ele era encarnado, ele não reencarnou na Terra. Ele encarnou pela primeira vez, sem necessidade, só para ensinar. Foi uma encarnação que a gente chama de missão. Não é uma reencarnação de tarefa, de resgate, de erros passados. Não, era de missão, era para mostrar, né, o caminho, certo? Para dar o exemplo, para que a gente pudesse seguir. Olha que já faz 2000 anos e parece que as pessoas ainda não entenderam muito bem esse fato, mas beleza. Demonstrou pelos milagres que ele executou que a vibração, inclusive, pode mudar o outro. Pode mudar o outro. Senão, que sentido teria espíritos tão superiores, numa vibração tão alta quanto ele, vir aqui nesse planeta de corrupção, de escuridão, de treva, de sofrimento, trazer a vibração dele, a cura dele, se não fosse para nos ensinar alguma coisa? Não é? Curou cegos, curou leprosos, fez paraplégicos andarem, tudo pela presença, pela manifestação da vibração dele. E a gente ainda não entendeu isso, né? Mas só tem essa maneira de explicar, tá? Você pegar o Pentateuco kardecista e ler aí a parte dos milagres dele, você vai entender, tá? Como é que ele fez isso. E é bem interessante, tá? Bem interessante. Bom, essas questões aí nos favorecem, né, o entendimento das circunstâncias coincidentes, criando assim um valor específico e um sentido simbólico para as nossas aflições, né, para as coisas que acontecem conosco durante a vida. Porque veja bem, meu amigo, tem um sentido simbólico.
E ele é mais importante que o sentido físico. Porque as dores físicas a gente supera. Ou elas superam a nossa vida. E o nosso corpo fica aqui e acabou. Você não vai sentir dor mais, lembra? Não tem sensação. Você leva sentimento, sensação não. Mas o sentimento que você leva, ele é mais importante. Porque ele vai estar na tua consciência o tempo todo. E ele vai simbolizar a sua libertação ou seu inferno. Né? Entendeu agora o sentido? Pois é. Vamos então para a conclusão. Eu não quero fazer um vídeo muito longo dessa vez, tá? Conclusão. Não é possível escapar da reparação, pois ela é parte do nosso construto espiritual. Está no nosso ser, na nossa mente espiritual, o erro que a gente cometeu. Não tem como escapar. Ah, eu vim para essa vida aqui, eu não me lembro da outra, então esqueci, tá pronto, tá quitado. Não, não é assim. Não é assim. Teu corpo, a tua vida física é só uma extensão da sua consciência espiritual. Você não esqueceu nada. Você só está aqui sonhando que está acordado, sonhando que você sabe, que você tem consciência de um monte de coisas, mas não tem consciência de tudo. Só vai ter quando realmente se libertar espiritualmente outra vez, sair da vida física, ou for dar uma volta quando você dormir todo dia. Aí você vai começar a lembrar, ter alguns pesadelos, alguns sonhos, alguns déjà vus quando você acordar, né? Aquela intuição de que você precisa fazer alguma coisa para mudar, para melhorar. Se não, amigo, não tem sentido, né? Então isso faz parte da nossa identidade. Esse construto, ele não sofre a ação do tempo, nem é anulado por qualquer outra força existente no campo material. Ele persiste ali. Você pode estar inconsciente do que está nesse construto, nesse campo da sua mente, do seu sentimento espiritual, mas ele está lá. A energia está lá. A vibração está lá. Ela vai se manifestar. Se você prestar atenção nas suas ações, nos seus pensamentos, naquilo que você é todos os dias, você vai perceber que tem lá uma chaga que precisa ser curada. Tá? Você pode até não saber o que é, mas as suas ações, suas intenções, seus pensamentos, seus sentimentos vão te mostrar todos os dias que você precisa melhorar, que você precisa se reformar. E aí tem duas vias, que é a do amor, da compreensão, da caridade, e a outra via, né, que é da reparação, que é da dor, que é do sofrimento, que é daquele evento que vai chegar na hora que tiver que chegar, que tiver sincronizado para ele chegar. Ele vai ocorrer para resgatar irremediavelmente. E por força da sua própria construção, da sua própria alma, isso vai acontecer. As outras pessoas vão ser só coadjuvantes na cena, né? Que na maior parte das vezes é muito infeliz, tá? Então, para que isso não aconteça, nós temos ainda uma outra saída. Fé, esperança, caridade. Tudo isso, quando a gente realiza, de fato, quando a gente oferece a cura, o perdão, a misericórdia, o pão, o cobertor, né? O consolo, a educação, a gente está resgatando também, está amenizando a dor. Eu estou me tornando mais digno, estou vibrando melhor. Então, em algumas situações dá para escapar. Dá para não pagar aquela conta daquela forma que você iria pagar se porventura continuasse no erro. E que erro é esse? Do erro de não progredir espiritualmente, de não cultivar a fé, a prece, a oração, a caridade, a esperança na vida futura. Lembra bem, o único que pode te condenar
É a sua própria consciência. Nem Deus vai fazer isso. Tá? Não vai ser ele que vai jogar a primeira pedra. Você pode ter certeza que não. Né? Se a gente lembrar da questão da Maria Madalena lá, o pessoal queria lapidar ela e Jesus chegou, olha, quem não tiver pecado, jogue a primeira pedra, e desarmou todo mundo. E ele mesmo não se armou contra ela, certo? Mas ela se arrependeu. E dali para frente, parece que mudou. Então essa é a conclusão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Em geral as mensagens não são assim, né? Não é dourada, a pílula não é dourada, não, ela é vermelha, mas ela tira a gente da Matrix, tá? Vou expressar aí a minha eterna e profunda gratidão a todos vocês, tá? Curtam, compartilhem o vídeo, quem puder ajudar o canal tá aí, o QR Code para vocês fazerem o Pix e tudo mais, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até breve.